Chefia para Assuntos Jurídicos Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965. Regula o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal, nos casos de abuso de autoridade. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, art. 1º o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal, contra as autoridades que, no exercício de suas funções, cometerem abusos, são regulados pela presente lei. Art. 2º o direito de representação será exercido por meio de petição, dirigida à autoridade superior que tiver competência legal para aplicar, à autoridade civil ou militar culpada, a respectiva sanção, dirigida ao órgão do Ministério Público que tiver competência para iniciar processo crime contra a autoridade culpada. Parágrafo único. A representação será feita em duas vias e conterá a exposição do fato constitutivo do abuso de autoridade, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas, no máximo de 3, se as houver. Art. 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado, a. à liberdade de locomoção, b. à inviolabilidade do domicílio, c. ao sigilo da correspondência, d. à liberdade de consciência e de crença, e. ao livre exercício do culto religioso, f. à liberdade de associação, g. aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto, h. ao direito de reunião, i. à incolumidade física do indivíduo, j. aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Art. 4º constitui também abuso de autoridade, a. ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder, b. submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei, c. deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa, d. deixar o juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada, e levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança, permitida em lei, f. cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha apoio em lei, quer quanto à espécie quer quanto ao seu valor, g. recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo de importância recebida a título de carceragem, custas, emolumentos ou de qualquer outra despesa, h. o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal, e prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade. Art. 5º considera-se autoridade, para os efeitos desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Art. 6º o abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa civil e penal. Primeiro, a sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e consistirá em a. advertência, b. repreensão, c. suspensão do cargo, função ou posto por prazo de 5 a 180 dias, com perda de vencimentos e vantagens, d. destituição de função, e demissão, f. demissão, a bem do serviço público. Segundo a sanção civil, caso não seja possível fixar o valor do dano, consistirá no pagamento de uma indenização de 500 a 10.000 cruzeiros.
Terceiro, a sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos artigos 42 a 56 do Código Penal e consistirá em: a. Multa de 100 a 5.000 cruzeiros, b. Detenção por 10 dias a 6 meses, c. Perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo até 3 anos. Quarto, as penas previstas no parágrafo anterior poderão ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Quinto, quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser cominada a pena autônoma ou acessória, de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa, por prazo de 1 a 5 anos. Art. 7º, recebida a representação em que for solicitada a aplicação de sanção administrativa, a autoridade civil ou militar competente determinará a instauração de inquérito para apurar o fato. Primeiro, o inquérito administrativo obedecerá às normas estabelecidas nas leis municipais, estaduais ou federais, civis ou militares, que estabeleçam o respectivo processo. Segundo, não existindo no município, no estado ou na legislação militar normas reguladoras do inquérito administrativo, serão aplicadas supletivamente as disposições dos arts. 219 a 225 da Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. Terceiro, o processo administrativo não poderá ser sobrestado para o fim de aguardar a decisão da ação penal ou civil. Art. 8º, a sanção aplicada será anotada na ficha funcional da autoridade civil ou militar. Art. 9º, simultaneamente com a representação dirigida à autoridade administrativa ou independentemente dela, poderá ser promovida pela vítima do abuso, a responsabilidade civil ou penal ou ambas, da autoridade culpada. Art. 10. Vetado art. 11. À ação civil serão aplicáveis as normas do Código de Processo Civil. Art. 12. A ação penal será iniciada, independentemente de inquérito policial ou justificação por denúncia do Ministério Público, instruída com a representação da vítima do abuso. Art. 13. Apresentada ao Ministério Público a representação da vítima, aquele, no prazo de 48 horas, denunciará o réu, desde que o fato narrado constitua abuso de autoridade, e requererá ao juiz a sua citação, e, bem assim, a designação de audiência de instrução e julgamento. Primeiro, a denúncia do Ministério Público será apresentada em 2 vias. Art. 14. Se a ato ou fato constitutivo do abuso de autoridade houver deixado vestígios, o ofendido ou o acusado poderá: a. Promover a comprovação da existência de tais vestígios, por meio de 2 testemunhas qualificadas, b. Requerer ao juiz, até 72 horas antes da audiência de instrução e julgamento, a designação de um perito para fazer as verificações necessárias. Primeiro, o perito ou as testemunhas farão o seu relatório e prestarão seus depoimentos verbalmente, ou o apresentarão por escrito, querendo, na audiência de instrução e julgamento. Segundo, no caso previsto na letra A deste artigo, a representação poderá conter a indicação de mais 2 testemunhas. Art. 15. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da representação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da representação ao Procurador-Geral e este oferecerá a denúncia, ou designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no arquivamento, ao qual só então deverá o juiz atender. Art. 16. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo fixado nesta lei, será admitida a ação privada. O órgão do Ministério Público poderá,
porém, aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva e intervir em todos os termos do processo, interpor recursos e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Art. 17. Recebidos os autos, o juiz, dentro do prazo de 48 horas, proferirá despacho, recebendo ou rejeitando a denúncia. Primeiro, no despacho em que receber a denúncia, o juiz designará, desde logo, dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, que deverá ser realizada, improrrogavelmente, dentro de 5 dias. Segundo a citação do réu para se ver processar, até julgamento final e para comparecer à audiência de instrução e julgamento, será feita por mandado sucinto que será acompanhado da segunda via da representação e da denúncia. Art. 18. As testemunhas de acusação e defesa poderão ser apresentadas em juízo, independentemente de intimação. Parágrafo único. Não serão deferidos pedidos de precatória para a audiência ou a intimação de testemunhas ou, salvo o caso previsto no artigo 14, letra B, requerimentos para a realização de diligências, perícias ou exames, a não ser que o juiz, em despacho motivado, considere indispensáveis tais providências. Art. 19. À hora marcada, o juiz mandará que o porteiro dos auditórios ou o oficial de justiça declare aberta a audiência, apregoando em seguida o réu, as testemunhas, o perito, o representante do Ministério Público ou o advogado que tenha subscrito a queixa e o advogado ou defensor do réu. Parágrafo único. A audiência somente deixará de realizar-se se ausente o juiz. Art. 20. Se até meia hora depois da hora marcada o juiz não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de termos de audiência. Art. 21. A audiência de instrução e julgamento será pública, se contrariamente não dispuser o juiz, e realizar-se-á em dia útil, entre 10 e 18 horas, na sede do juízo ou, excepcionalmente, no local que o juiz designar. Art. 22. Aberta a audiência, o juiz fará a qualificação e o interrogatório do réu, se estiver presente. Parágrafo único. Não comparecendo o réu nem seu advogado, o juiz nomeará imediatamente defensor para funcionar na audiência e nos ulteriores termos do processo. Art. 23. Depois de ouvidas as testemunhas e o perito, o juiz dará a palavra sucessivamente, ao Ministério Público ou ao advogado que houver subscrito a queixa e ao advogado ou defensor do réu, pelo prazo de 15 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério do juiz. Art. 24. Encerrado o debate, o juiz proferirá imediatamente a sentença. Art. 25. Do ocorrido na audiência o escrivão lavrará no livro próprio, ditado pelo juiz, termo que conterá, em resumo, os depoimentos e as alegações da acusação e da defesa, os requerimentos e, por extenso, os despachos e a sentença. Art. 26. Subscreverão o termo o juiz, o representante do Ministério Público ou o advogado que houver subscrito a queixa, o advogado ou defensor do réu e o escrivão. Art. 27. Nas comarcas onde os meios de transporte forem difíceis e não permitirem a observância dos prazos fixados nesta lei, o juiz poderá aumentá-las, sempre motivadamente, até o dobro. Art. 28. Nos casos omissos, serão aplicáveis as normas do Código de Processo Penal, sempre que compatíveis com o sistema de instrução e julgamento regulado por esta lei. Parágrafo único. Das decisões, despachos e sentenças,
caberão os recursos e apelações previstas no Código de Processo Penal. Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 9 de dezembro de 1965, 144º da Independência e 77º da República. H. Castelo Branco Juraci Magalhães. Este texto não substitui o publicado no DOU de 13 de dezembro de 1965 *.